Aí. Ah, diário de Uber colado lá, não sei quem é, não identifiquei. Um Etios Prata. Deixa no comentário aí, meu bruxo. O cara não consegue nem começar a gravar, já tem alguém gritando por ti. Aí está, bom dia, pessoal. Terça-feira. Ah, coisa boa, 16 de setembro de 2025, agora são exatamente 11 horas 4 minutos. Olha só, a cratera continua aqui. Aí, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, torne-se membro e não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Me disseram que eu não tenho que falar porra do sino e canal de merda, senão não atrai novos inscritos. Tá ok. Vamos tentar. Não sei por quanto tempo. É 11h04, então já estou em movimento para buscar o Gabriel ali na João Pita, bairro Camaquã, para levar lá pro Colégio Champanhar, Avenida Bento Gonçalves 4314. Para quem não sabe, esse é o endereço da PUC. Pode ser o Champanhar, pode ser a própria PUC, acesso para Bento Gonçalves, ou quiçá até a Tecnopuc. Mas enfim, isso aí é o de menos. Para onde ele vai não me interessa. Interessa que eu estou tendo buscado para a primeira corridinha desaforada do dia, só para não passar batido. Antes de mais nada, eu só preciso agradecer aos comentários de vocês em cima do meu desabafo do vídeo de ontem, e podem ter certeza que esse também é um dos motivos, é um dos fatores motivadores que eu tenho para trabalhar. É essa comunidade que eu criei, e eu me orgulho muito disso. Sim, nós criamos uma comunidade, né? Vocês fazem parte de uma comunidade, que é a comunidade do canal Diário de um Uber, e isso é muito legal. O feedback que eu tenho, sabendo que tem muitos que eu nunca vi na vida, que pensam como eu, que torcem por mim, que me acompanham, que concordam, muitos que discordam também, mas mesmo assim estamos juntos de alguma maneira. Então é isso, cheguei até a me arrepiar. Dito isso, então vamos lá para mais um dia de trabalho. Terça-feira com temperatura sensacional, tá fazendo 20 graus e deve ficar. Hoje me dei o trabalho de olhar a previsão para saber se deixava as janelas de casa abertas ou não, para saber se tem a chuva no caso, né? Não tem previsão de chuva nenhuma e a temperatura deve manter-se estável, né, em torno dos 20 graus ao longo de todo o dia. Então vai ser sensacional para trabalhar. Não vou precisar de ar-condicionado com certeza. E a luminosidade, só para não passar batido, também está excelente para trabalhar. Porque quando tem muito sol, ofusca os olhos na parte da tarde, né? Ali no entardecer, ali depois das 4, ofusca os olhos. O sol na cara atrapalha para dirigir. Ou vai dizer que eu tô errado? Não tô errado, né? E quando tá assim, lusco-fusco, meio nubladinho, meio solzinho, é sensacional. Enfim, todos os temperinhos estão postos. Então agora partir para cima deles e ferro nelas, em busca do meu principal passageiro do dia, no caso agora o Gabriel. Vai, Moisés. Encontrará. Tá, fechou. Champanhar, ok. Agora buscar a Patrícia Lils. Nome e sobrenome não deveria, né? Mas enfim, curiosidade, Rua Bambas da Orgia. Eu nunca fui, mas eu acho, e só acho mesmo. Mas Daniel, o Gigo te mostra o destino. Eu sei que o Gigo me mostra o destino, que eu posso abrir o mapa e dar ele no meio, mas eu quero ser pego desprevenido agora. Rua Bambas da Orgia, tocou pegar aqui na Bento Gonçalves, eu acho que é no sanatório, ou no banco de sangue, no Hemocentro, que é tudo junto no mesmo lugar, na verdade, né? Eu acho que é lá na Vila dos Papeleiros, na Voluntários. Só acho. Pra quem não sabe, Bambas da Orgia é o nome de uma escola de samba aqui de Porto Alegre. Muito tradicional. Por sinal, 11h30 da manhã. Errei por 2, aqui onde a gente vai parar, ó. Aqui na Vila Farrapos. Bom, quem conhece Rua Bambas da Orgia já sabe disso, né? Eu não conhecia. Diário de um Uber, segue lá depois, senhora. E pra quem conhece a rua já sabe, né? Quem não conhece, como eu me enganei. Eu achei que fosse lá nos Papeleiros, mas não, aqui na Vila Farrapos. Na frente desse campo, eu perguntei pra dona Patrícia o nome, ela disse que o pessoal conhece como Campo do SESI.
Achei sem graça Campo do César, né? Queria que fosse Campo do Canarinho, por exemplo. Campo do sei lá o que. Mas não, Campo do César, Vila Farrapos. Eu achei que ia ter história para contar dessa viagem, porque a senhora entrou toda agitada, falando alto, quase gritando dentro do carro com a pessoa, com a amiga, não sei o que estava junto com ela, aguardando, me aguardando no caso, né? Não sei o que, falaçada alto dela, entrou no carro, puf! Como se tivesse apertado o botão de desliga, sabe? E veio muda, saiu calada, e só agora, quando nós chegamos, que ela abriu a boca para responder a pergunta que eu fiz para ela em relação ao nome daquele campo ali. Enfim, eu tô indo buscar o Jefferson agora aqui no pavilhão. Ayrton Ferreira da Silva, para quem não sabe, a rua que tem ali no condomínio Liberdade, né, em frente à Arena do Grêmio. E vou levar ali para a Rua Mauá, primeira rua de Canoas. Agora são 5 pro meio-dia. Tá aí agora. O que fazer meio-dia e 8 na Rio Branco? O que fazer meio-dia e 8 na Rio Branco? Vamos esperar, né? Vamos esperar. Meu principal passageiro do dia. O próximo. Deu bom. Peguei uma corridinha ali então na Rio Branco. Trouxe aqui pro bairro Fátima. E agora já tô indo buscar minha primeira viagem Comfort do dia. Condomínio Vila Flora. Não sei que rua é essa. Tancredo Neves. Vocês conhecem Tancredo Neves, né? Enfim, pegar o Ricardo, condomínio Vila Flora, e levar lá para 7 de setembro, Centro Histórico de Porto Alegre. Deu bom. Meio-dia e 25. Ricardo, se ele tivesse mais 5 minutos, ele me doutrinava de alguma maneira. Entrou mudo, quase saiu calado, até chegar aqui na Castelo Branco. Ele trabalha no Sebrae, ou pelo menos eu trouxe ele pro Sebrae, mas eu vi que ele tem bastante conhecimento do que ele está falando em relação principalmente aos aplicativos. Se tivesse mais 5 minutos de conversa, tinha uma proposta para sair, não para mim, mas para nós. E que pena que não tive esses 5 minutos. O que aconteceu? Já na Castelo Branco passou um rapaz numa van. O cara não tem minuto de sossego. É o dia inteiro assim, pessoal. Passou o rapaz numa van, Alô Vans, o nome da empresa, e me buzinando, BBB, que nem esse rapaz desse mob que passou agora e do outro que passou antes ali na 7. Daí eu disse, deve ser um seguidor e tal. Falei pra ele, pro Ricardo, meu passageiro, né? Ele disse, que legal, até te perguntar, cara, do que se trata essa adesivagem toda e tal. Daí eu falei do canal, eu disse, que legal, que ideia interessante, não sei o que, bababá. E daí começou a falar, tu tinha que aproveitar essa tua posição de influencer. Eu tô sem corrida, tá? Sem corrida e sem chamada. E só no Comfort, vou parar aqui na Andradas, como se estivesse esperando o passageiro. E vocês vão aproveitando, tocou 17 pilas pra... Onde é isso? Teresópolis. Viagem de quantos quilômetros? 8 quilômetros para 17 pila. Hoje o estagiário tá querendo me fuder. Olha ali. Só vi que é bairro Teresópolis. Eu vou pegar o Nelson aqui na Quadra Júnior Quadradas. Deve estar na Praça da Alfândega, né? E parou ali para chamar o carro. E 17 pilas. Então, só para concluir o assunto, então o Ricardo daí começou a falar sobre que a gente tinha que criar algum aplicativo, aquela coisa toda, movimento para derrubar a Uber, porque a Uber domina o mercado, resolve o que quer, o que não quer, o que paga, o que não paga, aquilo que a gente já sabe, que a gente fala todo dia, né? Daí começou a dar exemplos e não sei o que, bababá, não sei o que, bababá, e eu disse, cara, não é que ele entende do que ele tá falando, ele deve trabalhar com isso. Agora tô me sentindo idiota de não ter pego o contato desse cara, sabe? Eu tô deixando as oportunidades passar, os cavalos encilhados, tudo embora, cara. Mas enfim, daí ele desceu, me desejou sucesso e foi embora. E eu disse, e agora? Continua a conversa, fiquei pensando, né? Ele dando ideia sobre, né, enfim. E agora pegar o Nelson, aqui na Andradas com Caldas Júnior, levar ali pro bairro Teresópolis. Curtiram Andradas? Pra mim essa é a rua mais bonita de Porto Alegre, ou uma das, né? Adoro a vibe daqui, adoro o clima, adoro a arquitetura, adoro as cores dessa rua. Show de bola, maravilhoso. Cadê o Nelson?
Sei aquele senhor lá de chapeuzinho, barbicho, me aguardando, de óculos. Parece inclusive o Jimmy Joy. Uma vez eu levei a Jimmy Joy. Vocês conhecem o Jimmy Joy? Faz uns 2 anos que cheguei, mas só pra concluir, uma vez eu levei o Jimmy Joy, faz uns 2, 3 anos. Gente finíssima ele. Quando ele só dizia Joy ali, né? Ou Jimmy, não lembro o nome do passageiro. Daí quando ele entrou no carro, eu, Jimmy Joy? Ele disse, não sei o que. Não sei, acho que foi naquele período do meu sabático que eu tava sem gravar. Aí, ó, esse senhor parece o Jimmy Joy, ó. Olhem só, ele. Bom dia, Nelson. Eu, Daniel. Ele mesmo. Show de bola, então. Passageiro Jimmy Joy, no caso, seu Nelson. Que astral maravilhoso. Jogador de botão. Né? Botão. Pá. Deu pra eu ter, então tu conhece o Mimo, né? Ele disse, cara, até hoje eu vou lá, não sei o que, conheço todos os guris e tal. Eu trocando ideia sobre o botão, assim como que vai a merda, sabe? Eu também joguei na minha infância, pré-adolescência, com meu primo Lourenço. Um abraço, por sinal tá de aniversário amanhã, o Lourenço. A gente jogou botão durante uns 4, 5 anos da nossa vida, espelhando as tabelas do Campeonato Brasileiro. Tava contando pro seu Nelson. Cada um de nós, eu e o Lourenço, a gente tinha um time físico, né? Mas a gente dividia a tabela do campeonato por 2, no caso, né? A metade dos times do clube era de um e a outra metade era do outro. Não lembro como é que a gente fazia a escolha, se era por sorteio, se era por draft, alguma coisa assim. Isso não lembro. E daí a gente simulava 9 pilas pra onde? Botafogo, pegar onde? Clemeciano, Barnas. Que agora tu veio. Mas que merda de corrida, vamos combinar, tio. Que merda de corrida. Eu queria falar sobre isso, eu queria passar assim, batido sobre esse assunto, pelo menos hoje. Pelo menos hoje eu queria passar batido, né? Eu queria passar batido, aproveitar esse dia maravilhoso, fazer tudo no alto astral, pelo menos numa vibe positiva. Cara, todas as corridas que eu fiz hoje abaixo de R$2 o quilômetro, valendo! Essa é 166, 10 pila 9 com 99, 91, 97, sei lá, uma coisa assim. Daqui da Clemeciano Banasque pra Botafogo. O Comfort, que merda. Lá em Canoas, o que aconteceu em Canoas? Tentei não transparecer, mas passei raiva. Eu não consigo, né, Moisés? É mais forte que eu. E aproveitando esse deslocamento, então, aqui, já fiz Deixa eu passar essa buraqueira dessa rua aqui, é Carvalho de Freitas. Eu tava na Samuel Madureira Coelho. Samuel Madureira Coelho. Eu acho que foi a única vez que eu tive ali na minha vida. Eu falei pro seu Nelson, inclusive, eu acho que nunca vi nessa rua. É a primeira vez. Mas enfim, pra tudo ter uma primeira vez, né? Quando eu me desloco aqui na Clemeciano Barnas, que é a principal ali do Teresópolis, que sobe o Morro São Caetano, principal entre aspas, é a avenida que tu pega pra subir o Morro São Caetano. Eu já fiz uma chamadinha lá no Instagram e agora vou chamar a atenção de vocês de novo aqui. No próximo dia 30, hoje já é dia 16, então faltam 2 semanas. Vai ser na última terça-feira do mês, como foi nas outras oportunidades. Tem o churrasco dos guris que vai acontecer lá no Campo do Canarinho, na Cachucha, novamente. E eu já fiz uma chamada aqui umas 2 semanas atrás e vou reforçar, então. Se tiver interesse, né? Se tiver afim, trocar uma ideia, fazer uma resenha, comer uma carne, tirar uma folga, né? Trocar uma ideia com os amigos, comigo, com outros colegas, falar mal de alguém, falar bem de outros também. Fica o convite, fica a dica aí pra participar desse evento aí que o Moraes e o Rômulo criaram lá no começo do ano e que, na minha opinião, é um sucesso. Não vou dizer que foi um sucesso, na minha opinião é um sucesso, que é um momento de confraternização mesmo entre colegas de trabalho. Às vezes são umas ideias interessantes, às vezes não, e faz parte do processo, né? Mas independente disso, não tem nenhum objetivo como institucional, e sim um objetivo de uma pausa, de uma confraternização. Eu acho que essa é a palavra, confraternizar. Então, próximo dia 30, então, vai ter a quarta edição, a terceira que eu vou participar. A primeira eu não fiquei sabendo em tempo, não participei, senão teria ido com certeza. A quarta edição do Churrasco dos Guris, eu vou deixar, o link está aqui na descrição do vídeo, do grupo de WhatsApp de intenção, tá?
Se tu clicar ali, tu vai entrar num grupo que tu não pode falar, tu não pode se manifestar, é só para tu ficar como se fosse numa lista de espera, porque e também não vai garantir a tua participação, tá? O que vai garantir a tua participação no churrasco vai ser o teu Pix que tu vai fazer pros guri lá no momento que o grupo for fechado. Então esse grupo deve ser fechado ali no início da semana que vem, e daí o Moraes neste grupo vai passar as orientações, vai ser tanto para cada um, aquela coisa toda, número de Pix, pá. Daí tu confirma, como foi das outras vezes. Quem participou já sabe como é que funciona a sistemática, né? Enfim, a dinâmica do negócio. Então fica o convite aí, se quiser parar, descansar, tiver essa oportunidade, na verdade, de folgar, trocar uma ideia, confraternizar no próximo dia 30. Eu estarei lá com certeza. Vai ser um prazer receber vocês aqui, meus inscritos, meus amigos, meus companheiros aqui do canal Diário de um Uber. Então acesse a descrição se tiver interesse e fique atento às orientações do Moraes na próxima semana para pagar direitinho e confirmar direitinho a tua presença. Esse é o Nelson que me virou sabão no carro, tia. Vou mostrar pra vocês. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, na verdade. Trouxe a senhora aqui, ela veio de boa. E daí quando ela foi descer, ela colocou a mão no banco atrás de mim e tava molhado. Daí eu fiquei com medo de colocar a mão pra ver o que era. Coloquei, é sabão, detergente, alguma coisa assim. E ela não se molhou, tudo certo. E falei tão bem do seu Nelson. Que merda, sabe? Ele tem com uma sacolinha do Zafari. Me fudeu, e agora eu tô com uma chamada aqui, vou ali ver qual é que é. Para o aeroporto. O rapaz não vai querer cancelar porque deve estar com o horário marcado, né? Desculpe, eu tô todo atrapalhado. Vou ali falar com o Manuel, explicar a situação pra ele, se ele concordar em embarcar desse jeito, com cuidado. Não vai sujar, é só incômodo mesmo, né? Depois vou ter que achar um lugar pra secar isso aí. Sabão de lavar roupa, provavelmente. Pelo cheiro, eu tô sentindo o cheiro aqui, ó, tá inclusive no carro. Que merda, sabe? Só no nosso. É diferente de Baby. Não vai comigo, rapaz, esse pro aeroporto, porque não tá com pressa. Não apareceu, simplesmente não apareceu. Não apareceu. Mandou só mensagem saindo. Daí tocou agora uma outra corrida. Continuo com a situação do sabão ali no carro. Agora são 1h23. Tô fazendo retorno agora pela própria Botafogo. O rapaz que ia buscar para o aeroporto é ali nessa primeira travessa direita aqui, a Alexandrino Alencar. Depois que eu cancelei a viagem dele, eu ia procurar um lugar para secar. Tô com uma viagem de 25 pila lá para Eduardo Prado, vou fazer. Mas vou ter que avisar a Nanda igual de qualquer maneira, né? Que ela tome cuidado ali para não se molhar no sabão. Que raiva disso, sabe? Eu tomo tanto cuidado. Teve 3 vezes na vida que aconteceu isso, de molhar o banco. A primeira vez foi uma cadela que mijou. Eu cobrei 250 pila do rapaz. 250 pila do rapaz com a minha caninha de cartão que eu nem tenho mais. Ele me pagou soluçando de raiva, mas me pagou. Nem pestanejou, nem argumentou, nem respirou no Argo Vermelho. Vocês lembram disso lá atrás? Há muito tempo atrás. E na mesma época, foi na mesma época, inclusive no mesmo Argo Vermelho, teve um senhor uma vez que num Zafari da Fernandes Vieira, ele entrou com a sacolinha do supermercado e virou um pote inteiro de sorvete. Inteiro não, virou sorvete do pote. Ele arrastou pelo banco, assim, fez um rastro. Ali, a senhora só me jogou um cartão de visita, no caso, né? Era um casal. Disse, faz a lavagem e depois tu me cobra. Daí eu cobrei da Uber, a Uber me pagou o valor da lavagem, eu nem lembro quanto foi. Me pagou na hora, foi muito rápido. E essa é a terceira vez. Eu não vou ter que fazer lavagem nesse caso, é só comer sabão, né? Só tem que tomar cuidado para não ficar manchado depois. Mas tem que tomar cuidado para a pessoa não se sentar em cima, né? E não se molhar e ficar de cara. Tá do outro lado a Nanda. É aqui na Carlos Barbosa, 460. Aquela senhora, será? Não, na outra quadra. A Nanda. Bem na frente do Olímpico, vocês estão vendo? A passageira essa que é pra
Carlos Barbosa pra Eduardo Prado. Onde que tá? Ali, ó, lá tá ela, sentadinha no banco da praça. Para o retorno aqui e avisar ela direitinho pra tomar cuidado, pra não dar nada. Oi, Ananda. Vamos, só toma cuidado que um passageiro acabou de virar sabão aqui, ó, pra cá. Posso sentar aí na frente? Mas aqui tá sequinho, ó. Aqui tá sequinho, ó. É só do meio pra direita. Fechou. Ele virou uma sacoleta do mercado, é sabão de lavar roupa, se eu não me engano. Tá, mas eu, no teu canto já vi que tá tudo sequinho. Pelo menos o carro tá cheirando a coco. Não sei o que eu faço, não sei se eu sigo trabalhando assim, pedindo pra todo mundo ter cuidado, que daqui a 1 hora, 2 no máximo vai estar seco. Ou se eu paro pra secar isso aí, não sei como, na verdade. Teria que ir numa lavagem ver se tem secador, né? Não tem líquido suficiente pra aspirar. Até tem alguma coisinha. Já tá meia vida molhado, tá ligado? Vocês entendem o que é um molhado meia vida? Tá só úmido, na verdade. Mas o cheiro tá cheirando a... Eu acho que eu vou encarar assim, vou ser sincero com todos, abrir meu coração, não vou fazer... E vou explicar a situação. Se não quiser viajar comigo, tá tudo certo. Mas antes disso eu vou parar aqui no Sim da Juca Batista, posto Sim, Elefantinho no caso. Agora são 1:10 da tarde. Eu vou parar pra ir no banheiro, que eu preciso, porque eu não desci do carro ainda, desde que eu comecei. Já vou aproveitar e vou almoçar. E dá um tempinho aí, de uns 15, 20 minutos, pro carro dar uma secada naturalmente, né? E depois, quando for pegar o próximo passageiro, espero que seja um só. Um só não tem problema, é só sentar direitinho lá do lado direito do carro, no caso, né? Porque o problema é atrás de mim. Agora, se pegar 2 passageiros, vou ter que explicar, convidar para sentar na frente, se for o caso. E se for 3, talvez não faça, para não passar constrangimento. Enfim, ali vamos mijar primeiro, depois vamos mostrar. Deixa eu mostrar o cantinho que eu achei aqui, estrategicamente posicionado. O sol exatamente posicionado aonde caiu a porra do sabão. Eu desci ali, tá bastante úmido ainda. Mas eu acho que como tá... A temperatura tá agradável, tá fazendo uns 22, 23 graus. Tô só no Comfort, não tá tocando. Na verdade tocou uma pra buscar 5 km, pra levar 4 pra Restinga, 9 km no total, pra 11 pila. Que absurdo, tocou na Ípica pra levar pra Restinga. Eu tô aqui em Ipanema. Uma só. Então vou esperar um pouquinho aqui, até o celular derreter no sol. Até vou tirar ele de sol direto quando finalizar esse take aqui. Acabei de almoçar 2:02 da tarde. Vou esperar então, enquanto seca o carro, meu principal passageiro do dia, o próximo. E deu certo, deu bom, não doeu. Não dá mais pra dizer que esteve molhado há muito pouco tempo. Tá geladinho, nada demais. Eu peguei uma corrida só desse intervalo aí. Tô aqui na Cônigo Vieira da Soledade, bem atrás do Zafre O Zafre, na verdade, tá 2 quadrinhas daqui. O Zafre da Cavalgada. Peguei a corrida ali no bairro Espírito Santo. Não tocou Comfort nem pra mandar merda. Liguei X e veio o desaforo. Tava com mais 8 de dinâmica e veio uma corrida pagando R$30. Eu não sei onde tinha que buscar, mas o total era 21 km com 8, não era 8, era 3. Tava 8 no mapa ali e tal, mas eu tava no 3. Era 21 km no total para levar para Vila Ipiranga, 9,50. Agora sim, Comfort finalmente. Provavelmente ia buscar no Zafre. Não é no Zafre, na Cavalgada, mas não é no Zafre. Pra Cidade Jardim, vamos dar. Rua Larga. Você sabe onde fica a Rua Larga? Pra quem não sabe, existe uma rua aqui em Ipanema, que é uma travessa da Cavalgada. Não é na Cavalgada, é na Rua Larga, onde a gurizadinha faz a prova do CFC. Vamos junto até ali? Eu não lembro o nome da rua, mas enfim.
Aqui pra mim apareceu Rua Larga, Fernando, provavelmente. Espero que tenha passado no CFC, né? Não vou desejar o mal pra ele, muito pelo contrário. O que eu tava falando antes? Esqueci. Ah, sim, só pra citar o desaforo que veio, uma corrida, quando eu tava lá no posto lá. Eu sei que eu tinha que... Era 21 no combo, 18 de viagem, 3 pra buscar. R$30 com 3 de dinâmico. Pensa no desaforo, pensa no nariz de palhaço, pensa na passação de raiva. Este é o Instituto Santa Luzia, e eu descobri outro dia que a Santa Luzia é a santa dos cegos, né? Protetora, ou qualquer coisa que o valha dos cegos. Não faz muito que eu descobri isso aí. Essa Avenida da Cavalgada, estou na altura do bairro Vila Nova, que à esquerda tem a João Salomone. Talvez a estrada principal do bairro Jardim Vila Nova. E eu estou indo em direção então à Rua Larga, logo na frente, logo em seguida ali à direita, atrás do condomínio Jardim do Sol, que é um dos condomínios, né, de bacana mais antigos que tem aqui na Zona Sul. Deve ter, sei lá, seus 40 anos de idade. Eu sei porque de vez em quando a gente entra ali, é inevitável, né? De vez em quando tem umas corridas que o cara tem que buscar ou tem que levar, que, né, enfim, pelo contexto todo geral. E daí as casas são antigas e tal, mas uns casarões, mansão. Tu vê que umas mansão que tem no mínimo 40 anos, 50 anos talvez. E atrás desse Jardim do Sol então tem essa Rua Larga, que ela liga a Avenida da Cavalgada, que é essa aqui onde a gente está agora, ao Jardim Isabel, que é o loteamento que tem aqui. Que por sinal o Jardim Isabel, se tu não sabe, é o menor bairro em tamanho, em área, de Porto Alegre. Eu não sei se também não é o menos habitado, né? Mas ele é o menor em área. E também o mais... Não é mais jovem. O mais jovem, se eu não me engano, é o Boa Vista do Sul, que fica lá no extremo sul, entre o Lamy e o Belém Novo. Tem uma região ali em torno da Avenida Boa Vista, ou Estrada da Boa Vista, que chama Boa Vista do Sul, que é só campus. Lá sim não deve ter gente, deve ter muito pouco morador. Com certeza deve ser o bairro menos denso de Porto Alegre. Mas Jardim Isabel é menor em tamanho, territorial e tal. Essa aqui então é a Avenida Cavalgada. Apesar de eu ter dobrado à direita, a Avenida Cavalhada segue por aqui, e reto ali é Eduardo Prado, onde eu fui antes. E agora, depois, aqui à direita então esse condomínio Jardim do Sol que eu estava falando antes, ó. Bem antigo, vocês podem ver pelas pedras e tal, o tamanho da vegetação. Não é uma coisa de 5 anos, muito pelo contrário, 20, 30, 40 anos no mínimo. E agora aqui à direita a Rua Adão Juvenal de Souza, agora eu consegui vir no Waze aqui, é a Rua Larga. E o Fernando deve estar ali me aguardando. Espero que tenha passado na prova. Aí já passou um carro da CFC, ó. E aqui na frente tem mais um monte, ó. Vocês podem ver lá na frente. E uma gurizadinha me aguardando. Deixa o Fernando tirar uma onda com ele antes de começar a viagem. É Fernando? Fernando? Só te levo se tu passou. Ah, tá, entra, tá brincando. Não passou. Tá putaço, Fernando. Péssima ideia de fazer piadinha, né? Pô, que insensibilidade da minha parte, né? Mereço pelo menos uma nota 1 e um comentário negativo no vídeo, se ele ver. Putaço. Chateado, frustrado. Mas eu não vim, falei, cara, tu não tem 20 anos de idade. E não respondeu a idade. Fica tranquilo, tu não tem 20 anos de idade, daqui a pouco tu consegue. Não passou da baliza. Enfim, né? Faz parte do processo. Eu, quando fiz a minha autoescola, passei de primeira, cagado de medo. Eu não tinha experiência nenhuma no volante, mas não tinha experiência nenhuma no volante. Talvez por isso eu passei, porque eu não tinha nenhum vício de direção. Eu de fato aprendi a dirigir no CFC com um instrutor que eu não lembro o nome. Ele foi o cara que me ensinou a dirigir. Então eu, como sou um cara que sempre me doutrinei assim e tal, de alguma maneira quis aprender as coisas da forma correta, entre aspas, né? Do jeito que as pessoas estão me ensinando. Eu fiz tudo bonitinho que ele me ensinou, cheio de dica para não reprovar na prova. Por exemplo, acelera valendo com o pé na embreagem, por exemplo, mas não deixa o carro apagar. Entre outras coisinhas, né? Dicas e táticas para não rodar na prova. E passei de primeira. E o único ponto que eu perdi, eu fiz meu circuito foi lá no Botânico. Foi quando eu acessei a Itaboraí, se eu não me engano, pela Guilherme Alves, eu acessei a esquerda.
O instrutor disse que eu entrei na contramão, mas não tinha nem faixa divisória. Só pra não zerar, sabe? Só pra não gabaritar. Ele me tirou os pontos. Eu falei ontem que o estagiário tá com a corda toda. Tava com a corda toda. Eu não sei o que dizer de hoje, então. É inacreditável o que tá acontecendo hoje. Antes dessa que eu vou buscar agora, é uma merda de corrida. Mas eu vou pelo destino e pelo tempo. Me ofereceu uma viagem de 6,47, que é o mínimo agora pra mim, porque eu sou diamante, né? 6,47, já tem 10% de vantagem. Eu tô ficando rico com esses 10%. Vocês querem saber bem a verdade. A minha opinião sobre o Uber Pro Diamante novo aí, eu tô ficando rico. Não sei mais onde guardar dinheiro. Acho que eu vou abrir uma conta em Luxemburgo. Ontem eu vi no Abraça Trip, canal desse, que eu acompanho de viajante. Eles estão em Luxemburgo, lá no meio da Europa, país mais rico do mundo. Só vive de trabalhar com o dinheiro dos outros. Sigam lá se vocês não seguem aí na Abraça Trip, o Pedro e a Bruna. Gostoso o canal deles. Eles têm uma vibe bem boa, estão sempre de alto astral, diferente de mim. Tem uma edição bem boa também, imagens boas, são claros, tem uma dicção perfeita. É isso que eu procuro quando eu vejo um vídeo. Tem uma imagem clara, um áudio bom e uma edição que te entrega o que eles querem entregar. Sem muita firula, sem muito floreio, sem muita maquiagem para esconder alguma coisa. A edição, é assim que tem que ser uma edição de vídeo pra mim. Ela tem que te entregar. Tu tem que ficar à vontade de ver o próximo episódio. É isso que eu tenho que aprender com esses caras. Por que eu tô falando sobre isso? Não faço a menor ideia. O que eu tava falando antes? 6,47, 10%, rico. Sim. Tô com uma de 6,47. Eu tava ali na Padre Antônio Vieira, agora tô na Oscar Pereira. Agora são 13h15, tô indo buscar na Nossa Senhora da Medianeira uma viagem de R$12 pra Capital Montanha. Viagem que era pagar 17, 18 pila no X, mas deveria pagar 17, 18 pila no X mesmo. 20 no Comfort. 12,77. Tocou antes 6,47, uma viagem, não sei pra onde era. 3. É mínima, tem que ser 500 metros. 6,47 no combo 4,6 km. Entre buscar e levar. É assim que o estagiário tá hoje. É assim que ele tá afiado, ele tá de pau duro querendo me comer. O estagiário tá de pau duro querendo me comer, essa é a verdade. Não entendeu nada, seu Rogério. Que tanto buzinam pra esse carro. De novo, não entendeu nada, seu Rogério. Que tanto buzinam pra esse carro. Primeiro, larguei a senhora lá na Capitão Montanha, que eu peguei aqui embaixo na Nossa Senhora da Medianeira, e tocou uma volta pro bairro Santo Antônio, bem pertinho da Nossa Senhora da Medianeira. Senão, eu vou parar aqui na Cuiabá, tô sem chamada. Não preciso sair daqui vazio. Quando acessei uma hora, passou um motoqueiro com uma passageira e uma sacola gigantesca. Parecia até um edredom, se você tem uma ideia de tamanho. E ele batia na cabeça assim, ó. Me buzinou, pipi, pipi, né, de moto. E passou. E dele passou uns 15, 20 metros e batia na cabeça dele, assim. Pra sinalizar, eu dei uma aceleradinha pra ver adesivo. Diário de um Uber colado no capacete do Magrão. Já tem uma leva nova saindo pra semana que vem. E vai ser diferente o adesivo. Mas sem spoilers. Sem spoiler, pelo menos por enquanto. Agora são 10:04 da tarde. Daí tá, não comentei nada com o velho. Deixei ele não entender porra nenhuma. Daí tô parado na sinaleira da Ipiranga com a... sei lá. Ipiranga com a Zenha, eu acho. Daí parou um colega num branco. Eu te sigo lá, vejo teus videozinhos, não sei o que. Eu respondi, eu olhei pra ele assim, pra cima deles e... esse eu não vi. Esse, não consegue, né, mas essa. Daí o velho começou a dar risada sozinho, tipo, eu vou ter que te contar, né, que se eu não te contar, eu vou ter que te matar. Daí contei pra ele.
Deu risada, achou máxima a ideia. Daí quando dobrei na Zenha, na frente do paradão da Zenha, parou um outro colega num mob. Eu te acompanho, não sei o que. O cara não tem um minuto de sossego, falei pro passageiro. E ele deu risada de novo. Enfim, se pra cada risada dessa que eu recebesse, buzinada que eu recebesse, 1 pila por buzinada, eu não precisava pegar passageiro, bastava rodar pro Porto Alegre e com certeza batia a minha meta todos os dias. E eu tô muito feliz com isso, tô muito satisfeito com esse resultado. De fato estou. O que eu vou fazer agora? 3:10 eu não abasteci ainda. Não tô com emergência nem com urgência de abastecer, mas eu preciso abastecer em algum momento, né? Se eu deixar naturalmente, vou ter que abastecer lá pelas 7 da noite. Ou eu faço isso agora e esqueço desse detalhe só até amanhã, né? Mas eu tô longe dos postos do Baratão. O mais perto fica ali na Getúlio, eu tô uns 3 km da Getúlio. Não preciso vazio até lá, né? Vou ligar X. Vamos ver pra onde que o estagiário vai me mandar. Aí, ó. Pra quem diz que não tem que trabalhar nos puffs no travesseiro de novo, e que odeia trabalhar nos puffs no travesseiro, e que eu não aguento mais trabalhar nos puffs no travesseiro. Tô aqui, ó. Fernandes Vieira, Henrique Dias, buscando a Lisandra pra levar pra Anis Dias, no Centro Histórico de Porto Alegre. Depois eu quero falar sobre... Eu quero repercutir o desabafo de ontem, que eu acho que tem alguns pontos que eu preciso esclarecer de alguma maneira. 4:15 da tarde. Não sei como. Juro pra vocês que eu não sei como. Agora são 4:20 da tarde. Eu vou pegar minha primeira viagem com dinâmica, que por sinal o estagiário tentou me iludir. Eu esqueci do kick-off. Ele tocou quando eu vinha lá de trás na Asa da Aranha pra deixar na Augusto Pestana, no Comfort. 16 pila pegando 211 da Protásio. Tu sabe onde fica o 211 na Protásio? Tu sabe? Então não vá. Se tu não sabe, não vá. Se tu sabe, não vá também. Eu acesso do Clínicas pela Protásio Alves. Eu não vou argumentar aqui, tô com preguiça de argumentar por que não ir no 211 da Protásio. Eu aceitei a corrida porque é o destino menino Deus, 16 pila, ok e tal. Sem saber que era no 211 da Protásio, né? Daí quando eu parei nessa sinaleira ali na Asa da Aranha, vamos virar aqui que fica mais fácil vocês entenderem. Eu tô na Venâncio Aires pra ir buscando Clínicas agora, pra levar pra Guararapes. 18 pila com mais 6. Primeira viagem com dinâmica do dia, às 20:05 da tarde. E o que eu tava falando no começo do take, eu não sei como. Eu não consigo entender o que tá acontecendo. Mas enfim, daí eu cancelei a viagem. Essa viagem de 16 pila que tava tocando dos 211 pra... Na verdade não era Menino Deus, era Rádio TV Gaúcha lá, a rua da RBS, né? Ou era pra RBS ou era pra aqueles condomínios que tem do outro lado da Silveiro. Não veio ao caso, eu cancelei a corrida. E quando eu finalizei o mapa tava todo vermelho. Vou pegar com mais 6 a primeira viagem com dinâmica do dia. Não, eu acho que a viagem que eu vim de Canoas também tinha. Mas não era muito, 3 ou 4 pila. Eu quero dizer que não sei como, às 20:05 da tarde, eu já tô com R$236, sem nenhum argumento, eu não sei como, sinceramente eu não sei como. Mas R$236, Daniel, tá bom pra ti? Cara, normalmente eu faço isso às 6 da tarde. São 20:05. E sim, o estagiário mandou muito desaforo hoje. A maioria, não sei se é obviamente ou não pra ti, mas a maioria obviamente eu não fiz. Mas eu fiz alguns. O que eu saí da Zona Sul pra ir lá pro Marista Champanhar, por exemplo, foi um desaforo. A viagem que eu fui pro centro ali, 12 pila da Medianeira, foi um desaforo. Teve mais uns 2 ou 3 que eu fiz pra me movimentar, pra trocar de cenário, né? Mas mesmo assim tá rendendo. Mesmo com um monte de desaforo, sem dinâmico, tá rendendo. E eu não fiz nenhuma viagem longa, por exemplo. Eu voltei de Canoas, que talvez tenha sido a maior viagem que eu fiz, porque eu cheguei lá picado, né? Eu cheguei lá com uma viagem de 10 pila a partir do Maitá, em Canoas, no caso. Depois eu fiz mais uma de 2 km para 8 pila lá dentro, quando eu peguei a viagem
lá no bairro Fátima para levar para 7 de setembro, o rapaz do Sebrae aquele. Foi 27 pila, eu acho, a corrida. E nem... Foi talvez a mais longa, mas não foi nem tão extraordinária. 27 pila no Comfort. Era pra corrida pagar no Comfort de 35, 40 reais. Mas o fato é que eu não tive tempo ocioso. Talvez seja aí a resposta ou parte dela. Pegar a Mariana então aqui no Clínicas, levar para Guararapes, 18 pilinha a corrida, sensacional. Então agora é físico o negócio, não de gasolina, sem de mijo. Não para, que delícia que tá, cara. Depois o cara reclama durante metade do 45. Sei lá! Patrocínio, José do Patrocínio. Eu tô aqui passando aqui na minha esquerda, o Hospital Porto Alegre. Vou ali no... Já comprei o cupom do Baratão. Eu vou ali no posto do Barcelona para abastecer e mijar como se não houvesse amanhã. Agora são 5h17, mas deixa eu comentar com vocês meu último passageiro. Talvez algum de vocês aqui conheça. Fernando Zanuso, ex-comunicador da Rádio Gaúcha, /RBS, hoje na Bandeirantes. Foi meu último passageiro, eu trouxe lá da Caju. Provavelmente ele estava no Centro Espírita, não vi, também não me interessa. E veio trocando ideia, ele se entregou no final. Eu não reconheci ele como sendo Fernando Zanuso, eu não conhecia a cara dele. Mas eu sabia de que ele, né, trabalha na Gaúcha e tal, ou trabalhou, né, porque trabalhou, ele não trabalha mais, hoje está na Band. E daí vamos trocando, primeiro falando sobre o Júlio First, que é o programa que está dando agora na 102, falando bem dele no caso, que o cara é um mestre, que o cara é um monstro, que o cara é uma referência. Depois já pulamos pro Pedro Ernesto. E lá pelas tantas ele se entregou. E eu sou o Fernando Zanuso. Isso, que legal, cara. Prazer te conhecer, não sabia. Desculpa, não. Não, que isso, tal, não sei o que. Eu tô sempre no rádio, o pessoal não vê meu rosto mesmo e tal. Enfim, eu resenhando sobre comunicação, falando bagacerice do Pedro Ernesto e do Enadim também. Do velho, que velho bagaceira que é o tal do Pedro Ernesto, né? Vamos combinar, tia. Falando do Guerrinha também. Guerrinha, a gente, né? O pessoal daqui conhece. Desculpe pra tu que é de fora, não sabe de quem que eu tô falando. Procura aí Guerrinha nas redes sociais e na Rádio Gaúcha. Pedro Ernesto e Enadim também. Eles têm seus perfis e tal. São figuras aqui da comunicação. Do esporte, pelo menos, né? Ambos que eu tô citando aí são do esporte. E o Júlio First não. O Júlio First é entretenimento. O programa tá dando agora, ó. Tá dando música, eu não posso falar, não posso deixar. Mas enfim, bela final de tarde de Porto Alegre, tá um pouquinho calor, deve estar fazendo uns 24, 25 graus. E agora vamos abastecer, mijar, depois vamos dar ali no meio. Condomínio Parque Boa Vista, não sabia da existência desse condomínio aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Condomínio da MRV, numa rua sem saída, que vem lá da Baltazar de Oliveira Garcia. Tem uma tranqueira de aplicativo aqui fazendo retorno em cima da portaria, porque não prepararam uma área para fazer o retorno também. Não tem recuo. Enfim, agora são 8h03 da noite. Acabei de fechar R$400 e tá muito bom o resultado até o presente momento. Apesar do estagiário estar de novo com a corda toda. Por quê? Eu tô no Comfort Chá desde, sei lá, 4, 5 da tarde. A hora da putaria ali foi ruim hoje, não teve muita dinâmica. E não rendeu tanto, senão era pra estar até com mais, porque eu cheguei perto de 300 antes das 5. Comentei com vocês, né? Eu acho que eu comentei. Eu queria dar exemplo de 2 corridas que eu fiz agora, as últimas 2 corridas. E já aproveitando para responder em parte o meu desabafo que eu fiz ontem sobre eu, né, ser o meu maior problema, sobre a minha cabeça não permitir fazer certas situações, desbloquear. Quando eu falei em desbloquear, eu não me referi eu não me referi especificamente a não fazer vilas, não fazer 8h53, não. A não fazer mínima 10, aqui dá um queridinha.
não fazer periferia, enfim, pela vila ou pela periferia. E sim pela estratégia de trabalho que eu acredito, e eu não deixei de acreditar, e eu não vou deixar de fazer, não vou deixar de trabalhar do jeito que eu sempre trabalhei, que é lá no Funado, lá no meio das SUVs, tá? Então eu sei que tem muita gente que não gosta, que me critica, e eu entendo quem me fala com argumento por que não gosta de trabalhar nessa região. Eu sei que vocês entendem também o porquê que eu gosto, porque eu acredito sim que lá onde tem maior demanda, que as corridas estão mais próximas e que o preço, principalmente, de oferta é melhor que a periferia, né? Pelo menos em Porto Alegre é assim, né? Então eu não vou deixar de trabalhar no travesseiro, nos puff, aquela coisa toda. Porém, e esse exemplo dessas duas corridas que eu fiz agora na última hora, que eu já tinha parado de chamar, estava sem dinâmica, e eu já estava quase ligando o X para ficar batendo cabeça na volta da URGS. E eu peguei uma corrida de R$25, que eu rodei 10 km no Comfort, com 3 de dinâmico, que era a última dinâmica que tinha, que eu já pego antes de fazer um xixi lá no Posto Black. R$25 para 10 km no Comfort, né? Por isso que eu falei, o estagiário continua ali, ó, na rédea curta. Que eu levei lá pro Maitá, no pavilhão, de novo eu fui lá no pavilhão, os condomínios Liberdades. Hoje de manhã eu estive lá, por sinal. Essa semana eu estive lá, inclusive. E lá mesmo na portaria desse próprio pavilhão tocou essa corrida que eu vim pra cá, pro Costa e Silva, por mais R$27. Isso deu mais ou menos uns 40 minutos. E essa corrida que eu vim de lá pra cá, 14 km, eu vim pela Freeway, porque lá é coladinho na Freeway, e aqui também de alguma maneira é próximo, né? Não tinha por que eu vir pela Assis Brasil, por exemplo, e demorar o dobro do tempo. Essas duas corridas eu fiz, faço as contas, em 52 pila e mais ou menos 40 km. Essa relação tá excelente. Só que eu fiz 25 km no Comfort. Inadmissível, né? Mas a relação tempo-ganho, excelente. E ontem eu não faria isso. Ou, em geral, eu não faço essas corridas. É disso que eu me refiro, né? De perder oportunidades às vezes por ficar com a cabeça fechada e não abrir. E eu identifico isso. E ontem eu identifiquei 20 pila para onde? Pro Iguatemi. Vamos dar ali. Essa é a hora de fazer Iguatemi, por exemplo. Essa é a hora de fazer Iguatemi. 20 pila daqui pertinho, na verdade, pro Iguatemi. O Waze tem que se atualizar porque essa rua não tá marcada aqui ainda. É uma rua nova. Diretriz não sei o que dizia quando eu vim pra cá buscar passageiro. Deve trazer passageiro. Tá, então esse é o exemplo que aconteceu na prática. Eu não me programei para isso, eu não bolei esse take, muito pelo contrário, né? E é disso que eu me referi ontem. Eu fiz 50 pila que eu não faria lá com certeza nesses 40 minutos, agora, nesse horário. E agora vamos voltar ali. Continuo só no Comfort, eu direcionei para Barros Cassal, para voltar para o centro de Porto Alegre. Sim, eu quero voltar para lá, eu não vou abandonar de voltar para lá, até porque agora eu estou numa ponta da cidade, né? Mas não quero, eu preciso reaprender ou aprender a identificar essas oportunidades na hora que elas acontecem. Isso que eu queria responder, porque muita gente falou, Daniel, não sei o que, não sei como é que tu consegue trabalhar no travesseiro, eu não odeio travesseiro, tem que trabalhar na periferia. Eu acho que tem horário para trabalhar no travesseiro e eu acho que tem horário para trabalhar na periferia, tá? Mas eu preciso trabalhar minha cabeça para identificar isso aí e otimizar a meu favor, tá? Depois eu respondo mais uma questão que eu quero falar também, que eu pontuei ontem no meu desabafo. Era isso que eu precisava, gurizada. Era isso que eu precisava. Era isso que eu precisava provar pra mim mesmo que dá. Mesmo numa terça-feira horrorosa de demanda, de oferta. Demanda não faltou, não parou de tocar. Mas mesmo na terça-feira horrorosa de oferta, o estagiário esteve o tempo inteiro querendo me fuder. Eu bati a meta. Eu bati a meta para provar para mim mesmo que dá, que tem da onde tirar. 10h15 da noite aqui em Ipanema, finalizei minha última viagem aqui na rua de Acofal. Passou R$2. Passou R$2. E de novo, como tem acontecido nos últimos, sei lá quanto tempo, era 8, 9 horas da noite, por mais de uma oportunidade eu pensei em abortar.
lembrei do que eu falei ontem. Que o maior problema sou eu. E eu consegui me superar nessa questão. Fui pra beira da lagoa, engoli alguns sapos e aqui eu finalizei. Meta, uma terça-feira, meio de mês, horrorosa. Enfim, só precisava compartilhar isso com vocês. Depois das 8 foi terrível, mas eu baixei a cabeça e fui fazendo o que tinha pela frente. Boa ou ruim, eu fui fazendo. E o resultado foi atingido. Infelizmente, aqui nessa profissão, tem que passar por essas situações, por essas privações, porque senão tu não chega lá. E eu fazia tempo que não chegava, fazia tempo que não conseguia. Ok, da primeira quinzena de setembro, que encerrou ontem, na semana passada e na semana retrasada, teve vários dias que eu fechei a meta, é verdade. Mas com uma demanda diferenciada, com dinâmica e com chuva às vezes. Um dia como hoje, normal, comum, com tranqueira, com trânsito e com oferta lá embaixo, o que eu mais fazia ultimamente era 8 horas da noite direcionar para Ipanema e voltar para casa reclamando da vida com o rabinho entre as pernas. O resultado disso, eu me meti num buraco que só eu tenho que ver com isso e sinceramente eu não sei como eu vou sair. Mas o dia de hoje veio para me provar que dá para tirar leite de pedra. Dito isto, queria fazer um último comentário ainda em cima do vídeo de ontem, numa situação que eu pontuei, que talvez não tenha ficado bem entendido. Eu comentei, entre outras coisas, que tem alguns colegas que estão criando conteúdo na internet, fazendo 4, 5 mil reais por semana. E se por acaso em algum momento eu deixei entender que eu ia para esse lado, ou sugeri que você fosse para esse lado de consumir o conteúdo desses colegas para fazer 5 mil reais por semana, não, em momento algum eu tive essa intenção. Eu só quis pontuar naquela fala que dá para fazer, de alguma maneira dá para fazer, mas eu não aconselho, não sugiro e nunca farei o que eles fazem, porque o que eles fazem, além de insalubre, é insano. Porque para fazer 5 mil reais na semana, 1.000 reais num dia, os caras trabalham 18 horas, trabalham 7 dias por semana, fazem 350 corridas às vezes para atingir essa meta. Isso eu nunca farei. Eu já acho um abuso. Tem que trabalhar 12 horas, quiçá 18, quiçá 7 dias por semana. De que me adianta fazer 20 mil reais no mês, gastar metade em combustível e gasolina, em combustível e despesas na rua, e não ter um minuto para aproveitar isso aí? Porque faz as contas. Um cara que trabalha 18 horas, ele só tem 6 para dormir. E o resto da vida dele, o que ele faz? Eu não estou criticando esses colegas, porque cada um é responsável pelo que faz. E eu tenho certeza que eles só criam esse tipo de conteúdo porque tem quem compre. A culpa não é deles, muito pelo contrário. Os caras estão trabalhando, estão produzindo o conteúdo deles, estão vendendo essa ideia, porque tem gente que paga. Daí eu não tenho nada que ver com isso. Mas eu não aconselho e nunca farei uma situação como essa, né? Porque não me, já estou me repetindo, não me vale de nada um desempenho, uma dedicação dessas se eu não tiver um minuto de sossego. E na minha cabeça, esses caras não têm um minuto de sossego. Dito isso, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos
compartilhe em suas redes sociais e que não for, faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E a palavrinha, hashtag para tu deixar no comentário, e eu tenho certeza que chegou ao final desse vídeo, é hashtag ganhei do estagiário. Repito, hashtag ganhei do estagiário. Foi.